pessoal, tudo bem? Meu nome é Diógenes, sejam bem-vindos ao canal Matemática Fácil. Nossa aula de hoje é sobre multiplicação de monômios. É a nossa primeira aula onde eu vou falar sobre esse tema. Nesta aula aprenderemos como calcular a área de algumas figuras geométricas planas utilizando multiplicação de monômios, ok? Então vamos lá, para a nossa atividade aí, onde nós iremos aprender a utilizar multiplicação de monômios no cálculo de área. Primeira questão. Determina um monômio que representa a área de uma região quadrada de lado 5x. Vamos para a resolução. Observe que ele fala que a região é quadrada. Então, vamos pegar aí uma figura geométrica plana quadrada. Tá? Então, veja só. Se é um quadrado, já sabemos que todos os lados são iguais. E a medida de cada lado, ele indica aí no texto que é 5x ao cubo. Então, a medida de cada lado aí dessa região é 5x ao cubo. Então, o que é que nós vamos fazer nessa questão aí? Vamos calcular a área, tá? Então, como é que se calcula a área de uma região quadrada? Você vai multiplicar lado vezes lado, ok? A medida dos lados, como você está vendo aí indicado na figura, é 5x ao cubo. Então, nós iremos, para calcular essa área, multiplicar 5x ao cubo vezes 5x ao cubo. Aí você tem a multiplicação de dois monômios semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm a mesma parte literal. Qual é a parte literal que eles possuem? X ao cubo. Tá certo? Então, a parte literal trata-se das variáveis, x ao cubo. Então, vamos lá. Calculando essa área, nós vamos multiplicar inicialmente coeficiente por coeficiente. Todas as vezes que eu for efetuar a multiplicação de dois ou mais monômios, eu começo primeiro multiplicando os coeficientes, que é a parte numérica. Neste caso, aí, a parte numérica é o 5. Então, nós vamos multiplicar 5 vezes 5, que vai dar 25. Em seguida, multiplicaremos as partes literais, que no caso aí está sendo indicado por x ao cubo. Então, você vai multiplicar x ao cubo vezes x ao cubo. Agora, tem um detalhe aí, ó. Todas as vezes que você for efetuar a multiplicação entre as variáveis, se essas variáveis forem comuns, você tem aí uma multiplicação de potência de mesma base, ok? Então, o que é que acontece numa multiplicação de potência de mesma base? Você deve repetir a base, que no caso aí está representada pelo x, e em seguida você deve somar os expoentes. Então, os expoentes aí são eles, 3 e 3. Então, vamos somar 3 mais 3, que vai dar 6. Então, nós temos aí a área dessa região quadrada, indicada pelo monômio 25x elevado à sexta potência. Tá certo? Então, nós temos aí o monômio que nós obtivemos, que vai indicar essa área, que é 25x elevado à sexta potência. Tá certo? Vamos para a nossa segunda questão. Determina o coeficiente do monômio que representa a área de uma região quadrada de lado 2ab à quarta. Olha só, eu estou querendo aí que você descubra o coeficiente do monômio que representa a área. Então, para poder encontrar o coeficiente, primeiro eu tenho que encontrar a área. Mas observe que tipo de área é essa. Eu quero a área de uma região quadrada, como está indicado aí na questão. Então, você tem aí um quadrado de lado igual a 2ab à quarta, então são as dimensões desse quadrado. Então, vamos trazer para cá as dimensões. Para calcular a área de uma região quadrada, nós já vimos que temos que multiplicar lado vezes lado, para obtermos assim a medida da área, tá certo? Observe que a medida dos lados aí você tem 2ab à quarta, que multiplicará 2ab à quarta. Então, vamos efetuar a multiplicação entre esses dois monômios semelhantes, para então encontrarmos assim a medida da área. Então, vamos multiplicar inicialmente para encontrarmos a área. Primeiramente, os coeficientes, 2 vezes 2, que vai dar 4. Em seguida, multiplicaremos as partes literais. Multiplicaremos variável por variável. Você tem a vezes a. Observe que, neste caso, a, os expoentes do a vai ser igual a 1. Se você vai multiplicar a por a, você tem multiplicação de potência de mesma base. Você repete o a e, em seguida, você vai somar os expoentes. Tá certo? Então, já que não apresenta expoente, o expoente é 1. Então, se eu tenho a elevado a 1 vezes a elevado a 1, vai ficar a elevado a 2.
Em seguida, nós vamos multiplicar b elevado a 4 por b elevado a 4. Do mesmo jeito, repete o b e soma-se os expoentes. Então, você vai somar os expoentes, 2 mais 4 mais 4, que vai dar 8. Olha só, eu só vou somar os expoentes das variáveis se elas forem comuns, se a variável se repetir, tá certo? Então, nós temos aí o monômio 4a ao quadrado b à oitava, que vai indicar a área dessa região quadrada, tá certo? Olha só, o que é que eu quero na questão? Se você for observar, eu quero o coeficiente do monômio que representa essa área. Então, veja só, neste caso aqui, a ao quadrado b elevado a 8 é a parte literal. O coeficiente é o 4. Então, 4 é o coeficiente do monômio que representa a área. Ele é a resposta. A resposta aí é 4. Ok? Vamos aí para a próxima questão. Questão 3. Determina o monômio que representa a área de uma região retangular de base 10, x elevado a 3y e altura 3x. Então, vamos para a resolução da questão. Temos aí uma região retangular. Então, nós vamos trabalhar aí com a região que é um retângulo. Tá certo? Vamos indicar as dimensões dessa região retangular. Ele diz que a base é 10x ao cubo y. Então, vamos trazer aí a base, que é 10x ao cubo y, e diz que a altura desse retângulo é 3x. Então, a altura também pode ser chamada de largura e a base pode ser chamada também de comprimento. Então, nós temos aí as dimensões. Base 10x ao cubo y e altura 3x. Então, como é que se calcula a área de uma região retangular? Então, a área de uma região retangular será obtida multiplicando base vezes altura. Ou pode ser comprimento vezes largura, como você achar melhor. Então, nós temos aí a base 10x ao cubo y e a altura 3x. Então, para calcularmos a área dessa região retangular, vamos precisar multiplicar 10x ao cubo y por 3x, ok? Então, aí nós temos a multiplicação entre dois monômios não semelhantes. Para encontrarmos essa área, primeiramente, nós vamos multiplicar coeficiente por coeficiente. No caso aí, o coeficiente é 10 e 3. Então, você vai multiplicar 10 vezes 3, que vai dar 30. Em seguida, você vai multiplicar parte literal por parte literal. Veja que você tem x ao cubo, que vai multiplicar x elevado a 1. Na multiplicação de x ao cubo por x elevado a 1, já que esse x aqui não tem expoente, o expoente dele é 1, você tem multiplicação de potência de mesma base. Então, você vai repetir a base que é x, em seguida você vai somar os expoentes. Então, repete a base que é x e vai somar os expoentes. O expoente 3 e o expoente 1 do outro x. Então, somando 3 mais 1, você vai ter 4. E aí, o que é que nós faremos com esse y, que aparece apenas uma vez? Não existe nenhum outro fator comum a y além desse. Então, só repete o y no resultado, tá certo? Então, nós temos aí o 30x à quarta y, que é o monômio que representa a área dessa região retangular, tá certo? Então, nós temos aí o monômio que representa a área da região retangular indicada na questão. Vamos para a próxima questão. Determine o grau do monômio que representa a área de uma região triangular de base 20x à quarta, y à quinta e altura 8x à terceira potência. Então, veja só. Vamos para a resolução. Que tipo de região nós temos aí? Uma região triangular, tá certo? Então, estamos falando aí de um triângulo. Então, vamos ilustrar a questão utilizando a imagem aí de um triângulo. Então, vamos indicar as dimensões dessa região triangular. Ele disse que a base é 20x à quarta, y à quinta. Então, a base aí, ó, 20x à quarta, y à quinta. E fala que a altura é 8x ao cubo. A altura é aquele segmento que liga o vértice à base. Então, nós temos aí o segmento que liga o vértice à base. Essa é a altura que está sendo indicada por 8x ao cubo. Então, agora vamos calcular a área dessa região triangular. Então, como é que se calcula a área de uma região triangular? Você vai multiplicar a base pela altura e vai dividir por 2. Então, é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Nós temos que a base aí
é 20x à quarta y à quinta e que a altura é 8x ao cubo. Então, nós vamos ter 20x à quarta y à quinta vezes 8x ao cubo dividido por 2. Então, vamos inicialmente multiplicar a base pela altura, né? Então, para isso, nós vamos repetir o denominador, que é 2, e vamos efetuar a multiplicação entre esses dois monômios, que indicam a base e a altura. Vamos multiplicar primeiramente 20 por 8, que são os coeficientes, que dá 160. Em seguida, nós iremos multiplicar as partes literais, que no caso aí são elas, x à quarta y à quinta vezes x ao cubo. Então, vamos multiplicar primeiramente x à quarta por x ao cubo, porque são fatores iguais, fatores comuns nesse caso. Então, você conserva o x, tá? E em seguida vai somar os expoentes. Somando os expoentes aí, que são eles 4 e 3, nós teremos x elevado à sétima potência. Agora, o que faremos com x à quinta, o y à quinta? Esse y à quinta você só repete. Tá certo? Por quê? Porque não tem nenhum outro y para que possamos multiplicá-lo. Agora, nós temos aí a divisão. Neste caso, observe que 160 é divisível por 2. Então, vamos dividir 160 por 2 e vamos conservar a parte literal, que é x elevado à sétima potência e y elevado à quinta potência. Então, a área vai ser igual a 80, que é o resultado de 160 dividido por 2, e repete a parte literal, x elevado a 7 e y elevado a 5. Ok? Olha só, o que é que eu quero na questão? Eu quero o grau do monômio que representa a área. Então, como é que, através de quem nós obteremos o grau de um monômio? O grau de um monômio será sempre obtido através dos expoentes de sua parte literal. O coeficiente aqui é 80. A parte literal, como você pode ver, é x elevado à sétima potência e y elevado à quinta potência. Olha, se esse monômio que indica essa área, por exemplo, tivesse apenas x elevado a 7, o expoente do x já seria o grau dele. Eu diria que ele seria um monômio do sétimo grau. Mas como ele tem mais de uma variável na sua parte literal, é necessário que eu some os expoentes dessas variáveis. Então, vou somar o expoente do x, que é 7, com o expoente do y, que é 5. Com isso, nós teremos 12. Logo, nós podemos afirmar que o grau desse monômio ele é de grau 12 ou 12º grau, como você queira falar. Então, a resposta vai ser que esse monômio é do 12º grau. Ok, pessoal? Olha só. Com isso, eu encerro essa aula. Tá? É a nossa primeira aula sobre multiplicação de monômios utilizando esse conteúdo no cálculo de área, tá certo? E aí teremos outra aula sobre esse mesmo tema, onde nós iremos trabalhar a multiplicação de monômio no cálculo de área, tá certo? Deus abençoe vocês, que nos encontraremos na próxima aula, se assim Deus permitir. Muito obrigado pela atenção de todos e que eu espero que eu possa ter contribuído um pouco na vida de vocês com esse assunto sobre multiplicação de monômios. Até mais, pessoal.